Eu acredito que para nós mulheres, quando a gente vai chegando aí por volta dos 30 anos, seja um pouco menos ou um pouco mais, e a gente tá solteira, a gente começa inevitavelmente a se questionar se a gente realmente tem chance de encontrar aquela pessoa com quem a gente vai passar aí a maior parte da nossa vida. E não é nem um pouco incomum que a gente se sinta desmotivada, frustrada, com medo, inseguras, ou até mesmo muitíssimo triste e angustiada em relação a essa questão. Eu acho que a gente também acaba sentindo que o tempo tá passando e que talvez em breve vai ser tarde demais. Pois hoje, então, eu quero compartilhar com vocês algumas reflexões sobre esse assunto. E o mais importante, eu quero compartilhar com vocês também alguns pontos que eu acho que são relevantes e importantes para a gente tentar mudar esse cenário, para que você possa colocar em prática e aumentar as suas chances de encontrar a pessoa certa para você, com quem você possa construir um relacionamento saudável, de confiança, de troca e que vocês possam crescer juntos. Bora bater esse papo. Bom, eu não sei se esse é de fato o seu caso, mas a primeira coisa que eu quero falar com vocês é o seguinte: não espere você estar com alguém para você sentir que a sua vida começou, para você se sentir feliz e se sentir bem com você mesma. Se você sente aí um vazio, né, porque você não tem um parceiro, porque você não tá com alguém, não vai ser essa outra pessoa que vai preencher. E eu sei que às vezes é um pouco difícil da gente aceitar e entender isso. Eu também já passei por essa experiência. Aliás, eu diria que para uma outra pessoa carregar essa responsabilidade de fazer o outro feliz, de fazer com que o outro sinta que a vida dele tenha sentido e tudo mais, é um peso muito grande, é uma responsabilidade muito grande, é uma responsabilidade maior do que a gente. Ninguém merece isso, você não merece isso e a pessoa que possa vir a estar com você também não merece isso. Na realidade, quando a gente faz isso, o nosso risco de fracassar, por assim dizer, no relacionamento aumenta demais, porque fica como se o outro tivesse que te dar algo que é impossível de ser dado por outra pessoa. Eu não tô falando aqui que essa outra pessoa não deve estar comprometida em relação a te respeitar, em relação a contribuir com o que é importante para você, para ela fazer qualquer coisa, já que ela não tem responsabilidade pela sua felicidade. Não é isso que eu estou falando. Mas eu tô te falando que você depender de uma outra pessoa para ser feliz, na realidade a gente está armando toda a cena para a gente estar bem desapontado, bem triste e não conseguir aquilo que a gente precisa. Porque só tem uma pessoa que pode dar isso pra gente, que é a gente mesmo. Então, tudo isso para dizer que cabe a você ter uma vida interessante que te preencha. E na realidade, quando a gente vive uma vida que nos preenche, a nossa chance de encontrar alguém bacana que também tem uma vida que o preencha, que a preencha, é muito maior. E, gente, eu sei que pode parecer muito clichê, mas aproveite a sua vida de solteira. E eu não tô falando aqui daquelas típicas coisas que surgem à nossa cabeça quando a gente fala de aproveitar a vida de solteira, que é ir pra bar, ir pra balada, piriguetar, enfim, não sei nem se esse termo ainda tá em voga, né? Mas enfim. Não é disso que eu tô falando. Eu tô falando para você investir em você. E investir em você não é do externo, mas assim do interno. Em autoconhecimento, em curar as próprias feridas, no seu desenvolvimento pessoal, desenvolver as competências, as habilidades que você precisa para se tornar uma pessoa melhor. Não que a sua versão de hoje já não seja boa o suficiente, mas é muito importante que a gente esteja sempre em busca de evoluir. E isso faz toda a diferença na vida de casal. A gente querer evoluir enquanto ser humano. Porque o relacionamento de casal, se tem uma coisa que ele vai te pedir todo santo dia, é que você evolua, é que você se reveja, é que você mude, porque ele traz à tona um monte de coisa das nossas sombras, por assim dizer, coisas que a gente não gosta na gente, as nossas teimosias, os nossos traumas, as nossas feridas, as nossas demandas de uma criança ferida. Isso vem à tona e fica escrachado num painel para todo mundo ver, sabe assim? Só que nas nossas outras relações pessoais, esse tipo de coisa não vem tão à tona. Ou se ele vem à tona, ele não vem com tanta força, é muito mais fácil da gente disfarçar. Mas na relação a dois, isso vai aparecer a todo momento, tanto o seu quanto da outra pessoa. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte: a sua versão de hoje já merece ser amada. Por outro lado, a sua versão que já merece ser amada, mas que quer evoluir
e que está disponível e disposta a evoluir, a pagar os preços, a pôr a mão na massa, a se sujar, por assim dizer, ela tem uma chance muito maior de encontrar alguém. E não só de encontrar alguém, mas de encontrar alguém que está na mesma página para construir uma relação saudável e de confiança. Então, gente, encontrar a pessoa certa não se trata de um destino, eu já até falei isso em outro vídeo. E eu digo aqui destino no sentido de ter um resultado final. Porém, na minha visão e na minha própria jornada, inclusive, eu vejo que o fundamental é como a gente percorre esse caminho. O que você faz até você encontrar determinada pessoa? Como a gente percorre essa jornada do ponto A até o ponto B, que é esse processo justamente. E quando a gente está solteira, a gente tem muito mais espaço para olhar para dentro. É mais fácil a gente começar esse processo sozinha. E eu acho, inclusive, que é mais justo a gente começar esse processo sozinha. Querer estar numa relação não é suficiente para estar numa relação. Eu diria, inclusive, que é extremamente egoísta a gente querer estar numa relação sem estar disposto e disponível para olhar para dentro, para olhar para o que a gente tem que melhorar, para olhar para as nossas feridas, para olhar para a nossa história. E é justamente por isso que eu falo do autoconhecimento e do desenvolvimento pessoal como peças-chaves nesse processo. Tá, mas e por quê? Vamos aprofundar um pouco mais nisso? Quando a gente tem questões mal resolvidas ou questões não olhadas, a chance da gente encontrar alguém nessa mesma sintonia, que tá lidando com as mesmas coisas, elas aumentam significativamente. E aí a gente vai começar, muito provavelmente, um relacionamento que vai ser muito caótico, que vai ser difícil a gente se comunicar, que vai ser difícil a gente se comprometer de fato, vai ser difícil a gente estabelecer uma disponibilidade, um respeito, uma entrega de fato. Ou, por outro lado, às vezes a gente pode até encontrar a pessoa certa, por assim dizer, alguém que está disposto e está disponível e tudo mais, só que a grande chance é da gente acabar metendo os pés pelas mãos. A gente acabar fazendo o que não deve e minando a relação ou essa possível relação que está começando a se estabelecer. Então tá, além dessas coisas que eu já falei para vocês de autoconhecimento no geral, o que é essencial para a gente começar a trabalhar e que você pode começar ainda hoje? Bom, eu diria que há várias coisas, obviamente. E algumas coisas elas vão ser relevantes somente a você como indivíduo, da sua história de vida, do seu passado, de quem você é e tudo mais, compreende? E isso aí vai demandar autoanálise, olhar para os seus relacionamentos do passado, inclusive, o que é que aconteceu ali que era da sua responsabilidade, o que poderia ter sido melhor. É importante a gente fazer esse exercício. Vale também, gente, a gente olhar para os nossos traumas, nossos medos, nossas inseguranças. E sim, você pode começar essa jornada sozinha, porém poder contar com a ajuda de um profissional vai te ajudar muito se essa for uma possibilidade para você. Se não for, tá tudo bem também, tem muita coisa que a gente pode fazer também. Eu posso te dizer, inclusive eu fazia terapia, fiz análise por muitos anos, mas muita coisa eu também aprendi e desenvolvi aqui no YouTube, lendo livros, conversando com as pessoas, inclusive fazendo cursos. Então uma coisa complementa a outra, mas se você estiver de fato dedicada, comprometida, se você não puder fazer uma terapia no momento, não vai ser isso que vai arruinar o seu processo. Um outro ponto também relacionado a isso, que você muito provavelmente não vai gostar de ouvir, mas eu tô aqui para te falar, é que é muito importante a gente olhar também para os nossos pais e a história da nossa família nuclear, por assim dizer. Já quero dizer que eu sei que as histórias das famílias variam muito, tem uma série de cenários possíveis, mas eu vou tentar cobrir aqui de maneira geral, adapte para a sua realidade, por gentileza. Mas o que a gente precisa observar é a nossa relação com eles e a relação também entre eles. Eu sei que muita gente não gosta de pensar sobre isso, não gosta de olhar para isso, fala que isso é inclusive um clichê da psicologia, e se tornou um clichê, eu diria que é porque tem um motivo. Não dá pra gente negar, gente, que para a grande maioria das pessoas, os nossos pais, eles são sim o nosso primeiro modelo de amor, ou a nossa figura que cuidou da gente, nosso cuidador principal. Eles são os primeiros seres que a gente, enquanto criança, vai buscar um olhar de aprovação, vai buscar o amor, vai querer que eles nos aceitem, vai querer que eles nos olhem, inclusive. Além de tudo, o relacionamento entre os seus pais, para a maioria das pessoas também, pode ser a primeira referência também de um relacionamento entre casal. E esses modelos, eles podem ser saudáveis e seguros,
ou permeados por traumas, por histórias mal resolvidas, por lutos e afins. E por que é importante a gente olhar para isso? Porque senão a gente corre um grande risco de reproduzir alguns padrões familiares simplesmente por estarmos desavisadas. Quando na realidade o que a gente quer é ter a oportunidade de curar possíveis feridas nesse sentido. Então pensa aí, se talvez você teve uma relação difícil, né, com a sua mãe ou com seu pai, de não se sentir aprovada, não se sentir aceita, não se sentir acolhida, a gente corre o risco sim de transferir toda essa expectativa para a pessoa que vai estar com a gente. E mais uma vez, isso se torna muito pesado. A gente tem que olhar para todos esses aspectos. Nem que você comece de forma superficial, não vai querer resolver tudo de uma vez agora, olhar para tudo isso que eu estou trazendo nesse vídeo. Mas escolha uma área e comece aos poucos a olhar para isso, fazer as pazes com isso tudo. Para além dessas questões todas, há alguns outros pontos que eu também gostaria de pontuar com vocês. O primeiro deles é o seguinte: conheça os seus limites. Saiba o que é essencial para você, o que você espera de um relacionamento e o que você procura em alguém. Filhos, casamento, morar junto, ou ter um relacionamento e morar em casas separadas. Como que isso se configura? Para mim, pouco importa. É você quem vai ter que dizer e você quem vai ter clareza disso, para a gente não correr o risco de entrar numa relação, se envolver emocionalmente, abrir mão de coisas importantes para gente. E depois, além do outro carregar essa responsabilidade, por assim dizer, responsabilidade enganada, que às vezes a gente nem diz para o outro o que a gente quer da relação, a gente correr o risco de abrir mão de coisas que são muito importantes para nós. E aí depois, se esse relacionamento não der certo, talvez possa ser sim tarde demais para a gente voltar atrás naquilo que a gente queria. Eu não quero que isso aconteça com você, eu não quero que isso aconteça comigo, eu não quero que isso aconteça com ninguém. Então tenha clareza e seja transparente com as pessoas. Eu tô falando aqui para você ficar atenta ao essencial, não é para fazer uma lista gigantesca. Tem que ter o carro tal, morar no bairro tal, o trabalho tal. Não é disso que eu estou falando. O que é o essencial para você numa relação? Começa por aí. O essencial, na grande maioria das vezes, vai ser 3, 4, 5 coisas no máximo. Então, para pensar, ver o que faz sentido para você e o que é que você procura numa relação. É filhos, é casamento religioso, é só morar junto, é morar junto e não ter filhos, é morar junto e ter filhos, enfim. Veja o que faz sentido na sua vida. Ponto número 2 é para a gente aprender a se comunicar melhor. Desenvolva e aprenda as ferramentas necessárias que você precisa para lidar quando surge um conflito, quando você precisa colocar algum limite, quando você precisa comunicar alguma necessidade, algo que seja importante para você. Eu tenho vários vídeos aqui no canal que abordam esse assunto, inclusive. Ponto número 3, esteja aberta. Às vezes, o padrão de pessoa a qual a gente costuma se envolver não é o tipo de pessoa que vai trazer o que a gente precisa numa relação. Você já se perguntou isso? Dê sim uma chance a pessoas fora do seu tipo, por assim dizer. Sabe aquele tipo clássico que você sempre vai naquele mesmo tipo? E eu te digo aqui, você pode se surpreender e você pode se surpreender muitíssimo. Eu falo por experiência própria, inclusive. E mais uma vez, por isso é importante a gente estar atento aos nossos essenciais, que a gente não fica se distraindo com coisas superficiais que a gente acha que vão nos fazer feliz, quando a nossa necessidade de fato e o que a gente procura numa relação de fato não está sendo atendido. Porque convenhamos que um rostinho bonito pode ser algo que nos distrai bastante. Nesse mesmo sentido, eu quero dizer para você, vá aos dates, vá aos encontros com a maior variedade de pessoas possível. E eu não tô falando aqui para você piriguetar. Eu não tô falando pra você meter o louco, como dizem, né? Eu tô falando, não tem nada de errado a gente tomar um café com alguém, bater um papo, se permitir se conhecer a pessoa, sabe? Você não precisa encontrar a pessoa perfeita pra você ir num date. Gente, um date é só um date, você não tá colocando uma aliança de casamento no dedo, entendeu? Eu acho, inclusive, talvez seja um pouco polêmico, que a gente deve sim ir nos dates. Vai no date até você odiar a pessoa. Se você não odeia a pessoa, continua vendo ela. Porque sim, gente, as coisas podem se desenvolver com o tempo. Às vezes a gente está acostumada no drama e acha que amor e relacionamento é isso. É aquela montanha de sentimentos. É você ficar pensando, ai, será que ele vai me ligar? Ou não sei o quê. Não, não é.
sabe? Relacionamento saudável mesmo, ele é tranquilo, ele não tem essa coisa, sabe? Vai ter momentos lindos, sim, vai ter momentos especiais, mas às vezes a gente tá viciada no drama, a gente tá viciada na pessoa problemática, viciada na pessoa que precisa da gente. Isso não é legal, não é ok. A gente tem que se questionar a respeito desses padrões também. Às vezes a gente tem que fazer as pazes com não se sentir angustiada, sabe? Sabe quando você tá conhecendo alguém e você não se sente angustiada? Você não se sente preocupada? Você não sente que você tem que conquistar a pessoa? Que você pode ser quem você é, você vai lá, você curte, você bate um papo, você se diverte. Mas você não tá assim, angustiada, ai, a pessoa vai me ligar, não vai me ligar. Sabe, tá tudo bem, você tá bem com você. Isso é o primeiro passo, na realidade, para um relacionamento saudável, eu diria. Outra coisa, quando a gente vai nos dates, isso coloca pra gente a oportunidade de a gente colocar em prática o que a gente tá aprendendo. Seja na comunicação, seja em colocar limites, seja em comunicar pro outro o que a gente quer. Sair com as pessoas é terapia de graça, gente. Olha só. Sabe por quê? Porque quando a gente vai no encontro com alguém que a gente não conhece, ou às vezes a gente até conhece a pessoa, mas não dentro daquele contexto, a gente vai ver, vai descobrir o que que deixa a gente insegura, o que que deixa a gente com medo. A gente vai sim aprimorar a nossa comunicação. Às vezes a gente vai ter que colocar limite, às vezes a gente vai ter que falar assim, ó, eu gosto disso. Ah, não, eu não gosto disso, sabe? Ou vai ter que falar assim, fulano, você poderia não fazer isso? Eu me sinto desconfortável. Isso faz parte, isso é importante, faz parte do processo. Só que a gente só vai experienciar essas coisas se a gente estiver no mundo vivendo a vida. E para além de tudo, vai aos dates, aos encontros aí com a mentalidade de se divertir e do outro também se divertir. Não necessariamente agora de você encontrar aí o amor da sua vida. Eu acho que é o ponto 4, mas não tenho certeza, que é pratique o respeito. Muita gente vai dizer, ah, mas eu super respeito as pessoas, Letícia, imagina! E a minha pergunta aqui, minha amiga, será mesmo? Talvez você respeite, mas será mesmo? Se a gente vive enchendo a boca pra falar que não tem ninguém que presta no mundo, que ninguém tá à nossa altura, aí eu sinto te informar, mas você não respeita as pessoas. Será que às vezes a gente é mesmo esse anjo, assim, esse alecrim dourado, e que o mundo inteiro tá errado, e que o mundo inteiro tem que mudar e se adaptar a gente? Sim, tem gente muito difícil e muito complicada por aí. Às vezes você teve até um relacionamento passado muitíssimo difícil. Porém, há sim pessoas maravilhosas também. Eu posso te garantir isso. Eu conheço pessoas maravilhosas. E eu conheço pessoas maravilhosas que estão solteiras, inclusive. Ah, e que também estão procurando relacionamento sério. E a grande questão é que quando a gente não consegue encontrar absolutamente ninguém bacana, isso também tá dizendo sobre a gente. Eu sei que dói ouvir isso, gente, e que essa é uma verdade difícil de engolir. Aliás, eu também já tive que tomar essa pílula da humildade muitas vezes. Mas faz parte. E apesar de ser difícil a gente se conscientizar disso, cara, muda totalmente o jogo. Então esteja atenta aí à sua postura também. Se você tá tendo uma postura de superioridade, de bem resolvida, ai, não preciso de ninguém. Isso afasta as pessoas, isso não gera conexão. Às vezes tem uma pessoa super bacana aí na sua frente, mas se você chegar com essa postura, você não vai conseguir nem ter uma conversa com ela, porque ela não vai estar interessada em conversar com você. E eu não tô falando para você aceitar qualquer pessoa na sua vida, mas a gente pode sim, simplesmente, sem julgamento, entender que tem gente que não é pra gente. E tá tudo bem, você segue com a sua vida, porém sem uma postura de superioridade, de arrogância ou de que o mundo nos devesse algo. Último ponto é saia do drama e comece a sentir. Saia do drama justamente quando a gente tá viciado nesse drama de achar que relacionamento é aquela paixão louca que a gente tem que ficar assim, né, sabe, ansiosa, preocupada e nananã. Gente, vamos rever isso, tá? Já tô aqui pra dizer, vamos rever isso, que isso não é ok. É comum, mas isso não é ok. Já tá indicando pra gente que tem algo fora de lugar. Outra coisa é a gente sair do drama e ir pro sentir no sentido de fato isso. O que que é que eu sinto aqui dentro? Porque eu tô sempre batendo nessa tecla. Se engana aquele que acredita que quem sente é feito de trouxa. Na realidade, é justamente o oposto. Quando a gente consegue de fato ouvir o que a gente sente, se a gente está desconfortável, se a gente está insegura, é isso que vai dizer pra gente que tem algo ali fora de lugar. É isso que vai dizer pra gente se manter observadora à pessoa ou à situação.
Porque quando a gente usa só do racional, a gente corre sim o risco de passar pano e varrer para debaixo do tapete coisas que a gente não deveria. Seja porque a pessoa é muito bonita, seja porque a pessoa ganha muito bem, seja porque a pessoa fala muito bem, mas lá no seu profundo você não se sente bem de frente com essa pessoa. Então, do que te vai adiantar querer conquistar, já começa por aí, uma pessoa assim? Eu tô deixando aqui embaixo o link de alguns livros que eles cobrem justamente alguns desses pontos que eu trouxe aqui para vocês. Vê aí o que faz sentido para você. Procura o livro, começa a ler. Talvez esse possa ser o primeiro passo para você iniciar essa jornada, além das suas reflexões e da sua autoanálise. Um ótimo livro para começar, no entanto, e que eu acredito que todas as pessoas deveriam ler, é sobre a teoria do apego e como isso afeta os nossos relacionamentos. O link vai estar aqui embaixo também. Se você não sabe por qual começar, começa por esse. Como eu já disse, eu também tenho vários outros vídeos aqui no canal que complementam esse vídeo e que te ajudam nessa jornada do autoconhecimento, mesmo porque o propósito do meu canal é esse. E aí eu tenho certeza que eles podem também te ajudar a começar a olhar para essas questões, pelo menos algumas delas. Então se inscreve aqui no canal, deixa o seu like para a gente poder se rever em breve. Eu vou ficando por aqui, depois dessas bombas todas, mas se cuidem e até mais.